Valide, eu fiz questão de colocar aí um destaque, aí foi até o maior que eu fiz até hoje, porque é uma análise um pouco mais complexa do que as outras, porque o futuro dela tá bem ruim, né? Então eu fiz questão de colocar o máximo de informações que eu achei relevante do release dela para o pessoal aqui para os assinantes, fundamentei. Então foi muito complicado e também, ó, foi um ano de transformação porque ela está aí com previsões de perda de receitas grandes para os próximos anos, né? Então, vamos aqui entender melhor a situação da empresa. Então, ela passou por um ano de transformação e contratou a Bain Company, consultoria internacional de estratégia, que vem atuando na elaboração de novo planejamento estratégico e reavaliação de ativos e negócios da Valide. Então, ela está meio que se transformando, tentando se transformar em outra empresa, buscando aí novas fontes de receita, porque as atuais já era, né? Já está aí com os dias meio que contados. Durante o primeiro trimestre, as operações na Ásia tiveram impactos negativos por conta da adoção de medidas restritivas de circulação de pessoas adotadas em certos países que atuamos, afetando principalmente a divisão de mobile, uma vez que boa parte da produção mundial de SIM card é realizada na região. Nos demais mercados, a companhia apresentou uma boa dinâmica de resultados, principalmente no Brasil e Estados Unidos, até então pouco impactados pela pandemia. Isso no primeiro trimestre. Então, com o avanço da pandemia para o Ocidente, ao final do mês de março, a companhia começou a sofrer impacto em sua divisão de negócio de identificação, que teve o fechamento total dos sites de emissão em 23 de 3 de 2020, além de ter experimentado medidas adotadas por órgãos reguladores, como o CONTRAN, que suspendeu o prazo de validade das CNHs durante o período de emergência sanitária. Então, ela tem a parceria aí com o Detran, muito ligado ao governo, nessa questão de emissão de documentos e tal, e grande parte da receita vem aí, então ela fica meio que sentada aí na poltrona, ganhando essa receita, né? Mas a pandemia veio e chacoalhou ela porque travou tudo, né? Até a emissão de documento ficou travada. Tem essa questão aí também da emissão digital, que vem aí diminuindo cada vez mais a necessidade dessa impressão aí de documentos, né? Então, em função dessas, observando uma perda de volume já no primeiro trimestre da ordem de 300 mil documentos, o que gerou resultados aquém das expectativas. Durante o segundo trimestre, nossa divisão de negócios de identificação sofreu ainda mais com as medidas de restrição à circulação impostas pelos estados. Pudemos observar uma queda de cerca de 80% na emissão de documentos logo no primeiro mês do trimestre, impactando negativamente o resultado da companhia. Entretanto, ainda no segundo trimestre, observou-se a volta gradativa do volume de emissão. Só que é uma coisa assim que está bem numa linha tênue aí para acabar no futuro, né? No terceiro e quarto trimestre, com a retomada gradativa dos volumes de emissão da divisão de identificação, a Valide voltou a apresentar resultados melhores, contando com a normalidade das divisões mobile e meios de pagamento. Essa retomada possibilitou alcançar EBITDAs trimestrais bem acima do observado no segundo trimestre e mais próximos aos patamares observados no cenário pré-pandemia. No âmbito legal, foi aprovada e sancionada pelo Presidente da República a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro, aumentando o prazo de validade de parte das novas habilitações a serem emitidas. Tal lei entra em vigor em abril de 2021. Uma vez em vigor, o impacto anualizado nas operações da companhia, relativo aos resultados de serviços de emissão de carteiras de CNHs, né, de carteira de motorista, será após o quinto ano de implementação da nova lei. Estimamos que no período de 2026 a 2030 teremos uma perda anual de receita nesse serviço de aproximadamente 130 milhões, impactando o EBITDA em cerca de 40 milhões. Então, pegando o EBITDA aqui atual, vamos ver como é que tá. O EBITDA atual já está na casa dos 40 milhões, se perder esse EBITDA já era, né? Tá bom, vamos botar esse cenário pré-pandemia aí de 250 milhões, 260 aí, perdendo os 40 já é mais ou menos uns 10% aí, né? 10, 20% aí do EBITDA, né? Já é algo bem relevante. Podemos observar. E aí estimamos que no período, durante o ano, foram acelerados projetos de transformação digital da companhia através do desenvolvimento de novas plataformas, como por exemplo o RG Digital, implantado em São Paulo, além de aquisições que visam fortalecer a vertical de cidades inteligentes, como estacionamento digital e Mitra, né? Então, você vê que ela está bem engatinhando ainda nesse quesito de recuperar toda essa perda que ela vai ter aqui, né? No trimestre apresentamos uma receita líquida de 538 milhões, 1,8% abaixo do quarto trimestre, principalmente devido à redução de 12% na receita de divisão de identificação. Foi impactado pelo Covid, conforme eu já falei. O resultado total, 1,9 bilhão, ficou 3,4% abaixo do alcançado em 2019. Apesar dos impactos torridos da pandemia, sentimos principalmente no primeiro semestre o bom resultado das receitas dívidas do exterior, especialmente na divisão de meios de pagamento, fez a companhia compensasse parte da queda observada na divisão de identificação, apresentando um EBITDA de 50 milhões no quarto trimestre, 30% abaixo do quarto trimestre, impactado pelos seguintes fatores. Resultado extraordinário das provas do Enem, que consequentemente gerou uma receita extraordinária no quarto trimestre e que não foi repetido em 2020.
Então você vê que é muito ligado ao governo, né? Identificação, Enem, essas coisas assim. Redução da emissão de documentos causada pela pandemia, constituição da provisão para potenciais perdas sobre a receita de divisão de identificação. No ano de 2020, o EBITDA ajustado ficou em 202 milhões, queda de 34% em relação a 2019. A companhia anunciou no dia 7 de janeiro de 2021 o início do processo de aumento de capital privado direcionado aos seus acionistas. Então ela deve fazer aumento de capital aí para poder fortalecer o caixa, né? Já a dívida aí já passou de 1 bilhão, já está 17 vezes o EBITDA contabilmente falando. Tá gerando caixa ainda positivo, pelo menos. Os dividendos aí distribuindo mesmo em ano de prejuízo, né? Não é algo tão legal, mas faz parte, né? Como foi meio que um prejuízo contábil e deu prejuízo em 3 trimestres de 2020, sendo que um foi 1 milhão de lucro, 2019 zero. Então, assim, já está piorando aí há muito tempo, né? Se a gente pegar os trimestrais, olha aí, né? Ela vem piorando os resultados desde 2015, 2016. Ó. Então, pegando o lucro líquido anual, ó, você vê que não é algo tão bom, né? 2015 bateu o recorde lá, 133, e aí desde então vem caindo. E aí com a pandemia piorou ainda mais e o mercado bate, né? Não vai parar de bater porque o futuro da empresa é meio que sombrio, né? Ó, lucro cotação, você vê que cotação desabando, lucro desabando, não tem história, né? E aí é isso, né? A Valide, o grande problema dela é o futuro. Você vê que a receita já não sai do lugar há alguns anos. Essa questão do EBITDA ser impactado pela divisão de identificação é complicado. Enquanto isso aí, a galera vai sendo remunerada, né? Com 24, 16% do lucro. É complicado, né? Eu sei que a D&A é alta e acaba distorcendo um pouco isso, mas mesmo assim é uma empresa aí tem um capex um pouco alto em relação ao FCO, e aí a depreciação não necessariamente é de aquisição, essas coisas que distorcem, né? Pode ser realmente necessário mesmo. Então, cara, é complicado. Eu não vejo um bom futuro para a empresa. No momento eu vejo uma empresa ruim, realmente com esse prejuízo aí em 2020, principalmente em relação ao futuro dela, analisando não só o presente, que já deu aí 3 prejuízos no ano, mas também em relação às perdas de receita no futuro, essa ligação com o governo. Então, no momento, eu acho que depois de 5 anos aí, eu vou diminuir minha nota para ela, para ruim. Antigamente eu considerava ela até 2015 uma empresa boa. 2016 ela já começou a meio que patinar. 2017, 18, 19 patinou mais ainda, mas continuou dando lucro. 2020 consolidou aí, para mim, algum erro de gestão, porque não é possível em 5 anos que a gestão não tenha conseguido cara, comprar novas empresas, estudar novas frentes. Você vê que agora em 2021 que ela está investindo, contratou uma consultoria para poder fazer um planejamento estratégico de novos ativos. Então, assim, é complicado, né? Ficou aí 5 anos para perceber isso, sendo que já era algo, uma dependência grande dessa questão de identificação, digitalização, da gente ter que ficar indo toda hora no Detran pegando carteira. Isso não faz sentido hoje em dia, tem tudo digital, então ela tem que realmente se renovar e é isso.